Obrigado, gente. Agora vai. Só acertar aqui. Só esperar a nossa convidada. E pronto. Peço desculpas aí, gente, é porque eu sempre deixo Foi privado aqui a conta. Agora eu vou passar a deixar ela pública e a gente não vai ter mais esse problema. arrasou. Pronto. Agora acho que todo mundo pode acompanhar a gente. Vamos deixar o pessoal entrar aí. Vamos. Olha só, tem Legal, mais muito obrigado. Então, coisa estava te dizendo agora. Tava te dizendo que muita gente tá curiosa para saber como é que vai ser essa live e tal. Moda movimenta, né, as pessoas, né? Então, muita gente tem curiosidade sobre esse campo Uhum. e como a ideia é a gente fazer nessa pegada de história pública, né? Eu acho que é interessante a gente trazer esses campos da história que movimentam curiosidades, né? É, Que com dão... certeza. Perdão, perdão. Essa Pode falei com falar. certeza. Porque Que dão cultura uma ideia, material, né, de história para a vida, né? sim, a cultura material chama muita atenção, até porque é um campo recente que está sendo estudado, né? Enfim, antes não se falava em moda, por exemplo, em sala de aula, eu acho que tem muitos professores aqui hoje, eu acho que muitos professores vão assistir a gente. Eu também acho, também acho. Então, olha só, quer começar? Vai, se apresenta, Hum. vamos falar um pouquinho da gente. Então, tá bom. Bom, eu sou o Fábio Carvalho, né? Boa parte aqui é do meu perfil, outros vêm provavelmente do perfil da Joyce. Eu estou muito agradecido por vocês estarem aqui hoje. Eu sou professor da rede pública de Duque de Caxias, Rio, e sou mestre em ensino de História. E essas lives aqui começaram nessa pegada de live na quarentena, né? A gente traz um outro conteúdo para as lives. A gente não vai cantar Raça Negra, a gente não vai ser patrocinado pela Ambev, a gente está aqui simplesmente num encontro virtual entre amigos para falar sobre história. Né? E aí esses temas são os mais diversos. A gente já discutiu aqui esporte, é, história e natureza, a gente discutiu várias coisas e hoje a gente vai discutir moda. Hoje com uma emoção enorme, porque Joyce foi minha aluna no ensino fundamental em Nova Aí, Friburgo, lá pelos anos de deixa pra lá, deixa pra lá mas mesmo, melhor. não por você, né? Por mim, né? Mas foi maravilhoso, maravilhoso, muito bom. E aí A acabou minha fazendo turma essa foi a sua loucura. primeira, né? Quem? A minha turma foi quase que a sua primeira turma dando aula, não foi? Foi sim, Não foi? 2000. Vou falar o 2000 ano, deixa né? pra Acho lá. que 2008. 2007, Caraca, 2008. tempo. É, muito legal mesmo. Muito bom. E, o Fábio tá aqui também. É, tô vendo. Tá aqui, tá aqui. E, assim, Friburgo foi onde eu comecei minha carreira no ensino público, né? E a turma da Joyce foi, tipo, minha terceira turma no ensino público. Olha Então, só. maravilhoso, assim. Muito bom reencontrar uma aluna já graduada em História. Então, já me Tive apresentei. Eu boas quero que influências. você... Perdão? Tive boas influências. São Ah, boas nada. influências. Você, Daniel, o Fábio que tá aí também, que deu um dia de aula pra gente, mas eu lembro. Regiane, pô, só tive professores ótimos de história, assim, então acho que por isso que eu segui o caminho. Que maravilha. Então, Joyce, se apresenta, fala um pouquinho de você e do seu trabalho, né? Que é o Apropriação dos Signos, Produção, Circulação e Consumo de Moda em Nova Friburgo, entre 1920 e 1951, correto? Correto, isso mesmo. Então, me chamo Vai lá. Joyce. Ultimamente tenho 24 anos. Me formei em História em 2018. Só que não vou nem falar de trajetória acadêmica aqui, porque minha trajetória com moda começa muito antes, né? Eu sou neta de costureira, então eu vi minha avó costurar minha vida toda. Quando eu era criança, eu fazia roupinha de Barbie, roupinha de boneca, desenhava as bonequinhas e colocava roupinhas nelas, enfim.
Então, eu já tinha uma relação afetiva com a moda muito antes disso tudo começar, né? Daí eu cresci, fui para um curso chamado Desenho de Moda. Travou? Travou, gente? Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Fiz desenho de moda, mais ou menos em 2012. 2012, eu estava com 16 anos. Fiz desenho de moda. Depois eu fiz design de interiores, que eu fui sorteada num curso do Pronatec, então fui para o design de interiores. E lá tive História da Arte e Design. E foi também mais um motivo para eu cursar História, porque eu me apaixonei assim muito pela área de História da Arte e Design, sabe? Fiquei fascinada. O meu professor, que é o Thiago Garcia, também outra super influência. Me impulsionou aí para esse caminho, porque a gente conversava bastante sobre a profissão, se ele tinha mudado sua visão de mundo com a história, a partir da história. E aí, depois disso, eu fui para a graduação, trabalhei com pesquisa lá dentro, inclusive, fiquei no Centro de Memória por um ano, catalogando documentos antigos. Vou só pausar minha fala aqui um minutinho, porque eu não tô lendo o que o pessoal está escrevendo, depois a gente volta, né, Fábio? Sim, sim. Aí eu trabalhei lá um ano, aí depois eu fui fazer um curso de modelagem no Senai. Então, também mais uma área aí relacionada. E agora, recentemente, em 2020, eu comecei a ilustração digital de moda, que envolve mais a parte também de marketing, essa área mais de web design, enfim, é muito amplo. Só que a gente vai parar por causa da quarentena, né? Infelizmente. Não estou sempre envolvida. Nesse meio tempo também fiz curso de História da Mulher, porque a mulher está super relacionada à moda, não tem como falar de moda sem falar da história das mulheres, não tem como falar de moda sem falar da história do corpo. Então eu fui estudando áreas afins. Eu tenho uma amiga que fala até, não sei se ela já entrou aqui na live, que já tem 21 pessoas, eu estou surpresa com isso. Ela O assunto é ótimo. Trabalho sempre de modo interdisciplinar, que eu não consigo fazer uma pesquisa sem ser interdisciplinar. E é verdade, né? Eu sou até meio maluca na hora de escrever, dá uma de Hobsbawm assim, vai lá para a década de 20, volta no século XIX, enfim. É isso aí. A pesquisa é isso, e com moda é muito mais interdisciplinar até do que se fosse com outras coisas, né? Então, eu costumo dizer, eu já estou falando de história, estou falando da minha vida, tá uma mistura, né, Fábio? A gente se confunde. Na pesquisa, eu sou muito mesmo dessa linha da escola dos análises e não da história positivista. Os historiadores vão entender mais a gente nesse quesito, né? É mais essa história problematizada, digamos assim, do século XX, da escola dos análises. Falando ainda da minha carreira, da minha trajetória, tá no Então, Joyce, eu também queria mencionar outras coisas que complementaram minha formação, que até chegar na pesquisa, né, no caso, que foram as visitas guiadas do Paulo Debon e do Marcelo, né, que eu tô sempre com eles, estou sempre viajando e aprendi muito nessas visitas, levo para a sala de aula, inclusive, e deu para conhecer muito mais o Rio de Janeiro a partir delas também. Enfim. E além disso, eu fiz um projeto no Senai, além do meu TCC, eu fiz um projeto sobre a moda transgênero no Senai, porque a gente tem um projeto final dentro do curso de modelagem. E também fui figurinista. Meu cabelo acabou de desprender aqui, enfim. E fui figurinista. Eu não tenho esse problema. Que bom. Eu fui figurinista num curta-metragem que foi gravado aqui ano passado. Então é isso. Muitas experiências doidas e malucas que eu me meto por causa da Cara, moda. mas eu acho ótimo isso, né? Eu acho exatamente isso legal, né? Que a gente tem essa afinidade porque a gente transita em diversos campos, né? E acho que o legal da história desse século XXI é isso, né? A gente tem historiadores como Simas, que fazem do boteco a sua sala de aula, né? Eu fui, ano passado, né, ter a experiência de trabalhar numa escola de samba como diretor cultural, fazer pesquisa de carnaval, né? E assim a gente vai aprendendo mais e vai conhecendo outras pessoas e, por que não, né? Também se diverte nisso. Estão perguntando aqui, a Marisa Maia está perguntando qual curta? O curta se chama Charlotte. Foi gravado aqui em Friburgo. Charlotte.
Foi gravado aqui, inclusive eu fui Travou. figurante, fui figurinista, tudo você imagina. Corri atrás de umas lojas também. Não ganhei nada com curta, só o nome, tá, gente? Dinheiro que é bom não, infelizmente, mas foi uma experiência bem válida no currículo. Então, olha só, que travou aqui, picotou para mim. O nome do curta é Charlotte, é uma produção independente. E Na a gente tem verdade, ela tinha como. relação com a Record, né? Mas é por aí. Eu não sei dizer ao certo, E não. tem como a gente. E tem como a gente encontrar em algum lugar? Olha, Está disponível no YouTube, alguma coisa? eu tenho contato com os produtores, eu posso ver depois. Ah, então depois você avisa e a gente disponibiliza isso aí, que eu acho que é muito legal as pessoas conhecerem mais seu trabalho aí. Então, olha só, se a gente for abrir aqui o dicionário, né, moda está relacionada a uma maneira de agir, se vestir, ter um estilo próprio ou uma maneira típica de agir. E aí? Isso contempla todo o significado de moda ou não? Contempla parte dele, não completamente. Ah, obrigada, Jennifer. Você é linda, né? Contempla, mas não completamente. Por quê? Estão falando do seu estilo aqui. Já estão falando do meu estilo. Vamos pelo Gilberto Freire, né? Eu gosto muito de começar por ele, porque ele foi o primeiro pesquisador sobre a moda no Brasil. Lá, mais ou menos na década de 80, né? Eu cheguei a conversar com você antes dessa live, claro. E vamos começar pela pesquisa. Quando é que começa essa pesquisa da moda? Na Europa, década de 60. No Brasil, mais década de 80. O Gilberto Freire, ele vai falar pra gente que a moda está super atrelada. Gente, Daniel lá reassistindo essa live. Para tudo. Para tudo, ator da Globo. Outro nível, hein? Atingimos outro patamar, como diria Bruno Henrique. Mas vamos voltar. Gilberto Freire, ele fala que a moda está atrelado a modos, né? Só que ele vê a moda mais como algo feminino e modos mais masculino. E aí a gente tem, então, moda e hábitos juntos. Então o dicionário está super certo, né? Porque não tem como você desassociar essas duas coisas. Você se veste e se comporta de acordo com a roupa que você está vestindo. Muitas vezes isso acontece. Por exemplo, em sala de aula, vou falar de sala de aula que a gente já vai entrar nesse assunto mais pro final, né? Eu já fiz experiências de vestida igual aos alunos. E eu percebi que eles não prestavam atenção em mim. Agora, se eu entro com uma outra roupa, eu entro também com uma outra postura. E eles também têm uma reação diferenciada. Você já fez essa experiência? Concordo. Pai? Sim, concordo plenamente. Até porque eu tive aquela experiência do tempo de estudar, né? Sim. E assim, não é muito a minha praia, né? Pensar modos de vestir. Mas eu sempre me preocupava com a camisa. Eu tenho uma coleção de camisas, tá? Eu tenho uma coleção de camisas com dizeres engraçados, ou com desenhos engraçados, ou queiram passar alguma mensagem daquilo que eu acredito e tal. E aí eu sempre procurei levar isso para o tempo de estudar e levo para a sala de aula também, entendeu? Então eu gosto muito de camisa. Eu sou viciado em comprar camisas engraçadas e tal. E aí eu uso a camisa até a exaustão, né? Até ela se desfazer. Alessandra, tá vendo? Tem que mudar, tem que parar de usar blusinhas de Friends. Eu amo blusas de Friends, mas eu jamais usaria em sala de aula, porque eu com essa cara de nova, entro na sala de aula com blusa de Friends, já era. Não é verdade? Interessante isso que você falou, né? Então, assim, a moda, ela é um local, é um campo de estudo sério, exatamente porque a moda, ela materializa um tempo, uma determinada cultura, e ela acaba fazendo parte da sua persona, né? A primeira leitura que fazem de você é muito pelo que você veste, né? E aí a gente pode discutir isso de várias formas, né? A ideia do que a sociedade valoriza ou desvaloriza e tal, mas é uma realidade, né? Existe. A moda, vou voltar pro conceito de moda. A moda, para mim, acima de tudo, ainda mais na nossa área, que a gente estuda muito rupturas e continuidade, a moda seria ruptura. Por quê? Que a moda é mais a exaltação do presente social e a negação do passado imemorial.
por mais que as pessoas, os estilistas, costureiros, modistas, eles se inspirem no passado para criar peças atuais, a moda está sempre exaltando esse presente social. Certo? Então, é muito mais ruptura. Então, a gente só pode falar de moda a partir da segunda metade, aliás, a partir do finalzinho do século XIV, que é aí o finalzinho da Idade Média. Então, assim, na Idade Antiga e na Alta Idade Média, a gente não pode falar de moda. Só na E são as chamadas sociedades de costume, né? Então, é uma vestimenta muito baseada no tradicional, de valorização das tradições, do passado, né? Então, a gente não pode falar, por exemplo, moda no Antigo Egito, né? Seria anacrônico. Com certeza, né? Com certeza. Para quem não sabe o que é anacrônico, Fábio, vamos falar aí, porque o público está muito amplo, né? O que é anacronismo, gente? A gente enxergar um fato passado com os olhares de hoje, ancorados no presente. Então, a gente tem que sempre se mover para o passado de alguma maneira, né? Para não ser anacrônico. A gente tem que enxergar com os olhos daquela época, pelo menos tentar, né? Porque a gente não é um ser daquela época, óbvio. Mas a gente tem que tentar enxergar como se fossem aqueles seres. E aí entra o papel da moda também, Fábio. Por quê? Porque a moda e qualquer cultura material vai conformar a fisionomia de um tempo. Já parou para pensar nisso? Sim, sem dúvida. É muito interessante isso que você falou, porque a gente vai falar de sociedade da moda, né? A moda que já é uma coisa mais individualizada a partir do momento que a burguesia, né, vai começar a surgir enquanto grupo social, né? Os grandes comerciantes, os banqueiros e tal vão criar um modo de se vestir, né, para rivalizar com a nobreza, né? E muitas vezes Fábio, mas principalmente imitar. Para imitar essa nobreza, né? Igual as decorações das residências vão começar a surgir também nessa época. Para quê? Para imitar essa nobreza. Porque eles queriam ser nobres, só que eles não tinham títulos. Então vai ser uma burguesia, claro, não é aquela burguesia capitalista, né, do século XIX, muita gente confunde, que é uma burguesia ainda incipiente, uma burguesia comercial. E aí ela vai querer se vestir conforme é a nobreza. Mas, por exemplo, ela vai começar a imitar os trajes, porque a gente tem que falar de moda também nessa época, que surge uma moda aristocrática, não é moda para todo mundo, a gente tem que lembrar disso, né? É uma moda ainda muito aristocrática, que é só para a nobreza, só para quem é rico, e aí, daqui a pouquinho, esses burgueses vão imitar essas roupas. Mas esse também não é o ciclo da moda, a gente não pode falar que a moda só se desenvolveu com imitação, porque não foi, né? Teve muito mais em volta dessa conjuntura histórica aí. Certo? Vou voltar aqui. Pode falar. Não, perdão. É que você falando, eu vou lembrando de outras coisas, né? Os quadros, né, do Renascimento, do Barroco, eles vão também mostrar um pouco desse modo de vestir da época, né? Então a arte ela pode ser um indício, né, do que era a moda naqueles tempos, né? Pode dar uma ideia pra gente do tipo de vestuário, né? Certo, então não vou adiantar, não. Não te esqueça, sabe o que eu estava esquecendo? Que eu falei com você antes da live, da gente diferenciar moda, traje e indumentária. Ótimo, então vamos lá. Falando da história da moda, não sei o que, a gente não sabe o que é traje, moda e indumentária. Então vamos lá, o que é moda? Vamos começar pela indumentária, é mais fácil. Ao contrário? Então, vamos lá, que estava tudo ensaiado. Ó, o que é indumentária? Indumentária. Nosso objeto de estudo, né? Para a gente, historiadores, sociólogos, antropólogos, filósofos, designers de moda, enfim, porque é muito interdisciplinar. Então, nós estudamos a indumentária, ou seja, a vestimenta de determinada sociedade. Pode ser uma sociedade medieval, pode ser uma sociedade egípcia, né? O Egito tinha indumentária, mas não tinha moda, certo? Então, essa é a indumentária. Agora, o que é moda? Moda está muito mais relacionada à tendência, a variações sazonais. Dentro da moda, nós temos modismos, que são essas tendências. Então, por exemplo, a gente pode falar que não segue moda? Vou discutir isso depois também.
Não necessariamente, né? E traje. O que é o traje? O traje é o uso pessoal, individual, que eu faço da indumentária, que é a vestimenta comum à minha sociedade. Deu para entender a diferença? Faça um joinha aí embaixo. Acredito que sim. É fundamental para a nossa fala. Olha só, vamos materializa para mim. Vamos lá, indumentária. Dá um exemplo. Pode ser o historiador que vai estudar o modo de vestir da aristocracia brasileira do início do século XIX, por exemplo? Pode. Pode. Então, o vestido da princesa Isabel, por exemplo, dentro de uma análise, pode ser uma indumentária? É mais ou menos isso? Olha, tudo isso aí vai ser indumentária. Mas não necessariamente vai ser modismo, moda. Certo. Entendeu? Moda se estiver dentro de um padrão de tendência. Digamos assim, tendência, né? Enfim. A contracultura dos anos 70 seria moda. Sim. 60 e 70. Sim, né? sim. O modo hippie de se vestir seria uma... Saia, né? Oi, perdão? A mini saia é uma moda dos anos 60. Certo, Entendeu? certo. E agora o traje, certo. estou eu usando a mini saia. Como que eu uso? Uhum. Você pode customizar, você pode usar diferentes cores, não é isso? Exatamente. Certo. Então, é a sua relação pessoal com o vestir do seu tempo. Isso. Né? Uhum. Show. Acho que ficou bem claro aí pro pessoal. E, assim, de que maneira a moda pode nos ajudar a entender os tempos históricos, assim? Como é que a gente pode... Eu vou até aproveitar e voltar onde a gente estava, porque dá para responder completamente, né? Que você está falando do Renascimento, né? Agora, como é que a moda nos ajuda a entender a sociedade? Estou lendo os comentários. Estão perguntando aqui, ó. Assim. A Mari... Não, desculpa. A Jennifer Silva perguntou aqui. História da cultura material, não é? Sim. Total. Mesmo. Mas aí, vamos voltar ao Renascimento que a gente estava falando. Quando você falou de Renascimento e a gente estava falando antes de Idade Média, aí já me veio a história do corpo, né? Porque, antes de tudo, nessa história da moda, da indumentária, a gente tem que se perguntar qual moda veste quem? Será que corpo é esse que a gente está vestindo? Você logo já emendou ali no Renascimento, aí, peraí, será que era o mesmo corpo da Idade Média? O corpo da Idade Média não era mais cristão do que esse corpo que já tem um conceito de antropocentrismo do Renascimento? Então, dá uma diferenciada, assim, né, da roupa. Então, assim, se na Idade Média, naquela cultura extremamente dominada pela igreja cristã, né, o corpo poderia ser visto como fonte do pecado, o corpo tinha que ser escondido, né? Sim, completamente coberto. E a vaidade não era bem vista, né? Não era bem vista. Só que curiosidade que eu estudei essa semana. Era coberto, porém, no entanto, a gente tem que lembrar, já que a moda surge aí, no finalzinho do século XIV, as partes, vamos dizer, erógenas na nossa linguagem atual, ou partes sexuais, elas eram muito mais evidentes a partir da roupa. Por exemplo, não existia calça. Nessa época aí, as calças masculinas vão começar a existir. Só que não tem as duas pernas igual que a gente conhece hoje. Então, era uma perna separada da outra. E no meio, para os homens, ainda tinha um porta-pênis. Eu acabei de saber essa semana. Então, por que essa evidência aí? Não era nada relacionado à sexualização. Na verdade, era porque no período que a gente começa a ver a moda, no período anterior, na verdade, né, no século XV começa a surgir isso. No século XIV, a gente teve a peste negra, que dizimou boa parte da população. Então, as mulheres tinham que ser incitadas a engravidar. Entende? Então, é tudo isto social. Então, como é que a moda vai ajudar a gente a entender a sociedade? É exatamente dessa forma. Porque a moda diz pra gente todos os nossos conflitos sociais, de uma forma ou de outra, usando a semiótica, usando a história da arte,
usando a própria roupa, né? Porque muitas vezes a gente tem essas peças nos museus e muita gente não se toca também. Existe o Museu da Moda, se não me engano, no Rio Grande do Sul. Acho que sou doida para conhecer. Existe também em Belo Horizonte, tem Museu da Moda lá. Então, assim, tem diversas formas da moda nos ajudar a entender a nossa sociedade. Interessante, você falou da calça, né? Hoje comum no vestuário, né? E é uma herança dos povos ditos bárbaros, né? É uma herança germânica, né? Porque o modo de vestir romano era diferente do modo dos germânicos, e aí a calça vem como uma dessas heranças, né? E isso é muito interessante, né? Você estava falando de moda, aí eu lembrei do surgimento da burguesia, que é um novo sistema, né? Político, econômico, social, né? Começa a ser gestado aí, o que a gente vai chamar de capitalismo. E a moda também está ligado aos meios de produção, às formas de produção, não é? Como o acesso a novos materiais, né? Por exemplo, a partir das grandes navegações, você tem uma infinidade de tingimentos novos que não eram muito utilizados, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Brasil, né? Sim, mas eram tingimentos naturais. Sim, e aí sim. começa, né? Por exemplo, na antiguidade, a gente não tinha muita cor nas roupas, a não ser nas gregas, se não me engano. Mas a gente não tinha cor, era tudo neutro, era tudo cru. E a gente começa a ter esse tingimento natural. Só que lavou, saiu. Entende? Então, por isso também que as pessoas não lavavam muito suas roupas e não tomavam muitos banhos. Quando tomavam, às vezes, tomavam banho de roupas. Então, né, era isso. Usou, já era cor. Então você não tinha uma forma de fixar ainda a cor dos tecidos, como a gente tem hoje. Costura, se a gente for pensar na costura, ela só vai existir mesmo lá para o século XIX. Porque não existia máquina de costura e muitas vezes também não existia a modelagem. Não existia a forma de fazer modelagem como a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem molejo, a gente tem a modelagem de diversas formas. Desenhar mesmo no papel, fazer... Não existia modelagem. As roupas eram feitas no corpo. Era como se fosse a molejo, né? Que é direto no manequim, só que na verdade era no corpo. Aquelas fitas, era tudo no corpo. Eles costuravam no corpo, sabe? Até porque era uma moda aristocrática. Então tinha um empregado que ia costurar. O meu servo ia costurar a minha roupa se eu fosse uma rainha. Entendeu? No meu corpo eu ficava lá paradinha e eles costuravam. E essa quantidade de roupas que a gente tem hoje, né, se fosse possível, né, numa máquina do tempo, a gente entrar e levar o nosso guarda-roupa, a gente teria seguramente mais roupa que a aristocracia, né? Sim, imagina. Essa produção em massa não existia. Nós queríamos ostentar e não eles, né? Só que ao mesmo tempo eles iam ficar assustados com as nossas roupas, provavelmente. Porque a gente tem uma outra noção, ainda mais que no Brasil tropical, enfim. E essa questão do banho, na verdade, só vai vir depois dessa expansão marítima. Né? Igual aqui no Brasil, com os índios e tal, nós vamos ter o acesso a esse banho que não tinha antes. Então, tudo vai se mudando. E na Idade Média, por exemplo, a gente tinha aí as corporações de ofício, de artesãos, né? Acredito eu que eles eram os responsáveis também por fazer essas roupas, por fabricarem. Entendi. Então, ela não era uma coisa restrita, né? A moda nessa época não era restrita. Você não pode falar em alta costura, você não pode falar em indústria da moda. Há já um germen, né? um início de ruptura, de individualização, que leva a gente a colocar, né, como marco de início para a gente pensar em moda a segunda metade do século XIV. Isso. Né? Mas a grande revolução da moda vai ser o quê? 18 e 19? Depende do sentido. Por quê? Por exemplo, se a gente perguntar, a maioria sabe, né, que Paris é o centro da moda. Aí se a gente perguntar isso, por que é o centro da moda? Muita gente vai dizer que é porque o Charles Frederick Worth foi o pai da alta costura. Não concordo também com esse título, mas vamos lá. Mas não é por causa disso. É por causa do Luís XIV, do Rei Sol, que pela primeira vez vai usar a moda como uma forma diplomática de fazer política, sabe?
Ele Sim. vai aí dar tanto valor, tanta decoração do Palácio de Versalhes. Pela primeira vez ele vai criar um palácio, vai colocar todo mundo ali dentro, vai fazer leis de como essas pessoas da aristocracia deveriam se vestir, né? Vão exigir, por exemplo, a chemise debaixo da roupa, com as talhas, enfim. Vai exigir várias roupas, várias peças de roupas. E o culotte, né? Depois eu vou chegar nessa parte lá na Revolução Francesa. Enfim, vai exigir que se vistam de tal forma e aí sim usar essa moda como uma forma de se autopromover. Promover a cultura das aparências e, ao mesmo tempo, o seu governo, como se ele fosse o mais poderoso. Então, ele deveria se vestir de tal forma. É muito interessante, né? É uma coisa, quando eu tô falando... Perdão? Tô vendo os comentários aí, ó. Luiz também tem temporada de moda, sim. Então, quando eu falo para os alunos, né, sobre absolutismo e a figura do Luiz, né, eu chamo sempre a atenção porque a gente está num mundo onde nós conhecemos os governantes, até mais do que gostaríamos algumas vezes, e quando ele diz assim, o Estado sou eu, isso é algo muito relativo, né? Porque a comunicação entre as províncias do Reino da França, na época dele, eram precárias. Sim. Então, ele vai ser um dos primeiros, né, a utilizar a arte e a moda como forma de ser reconhecido em todos os lugares, né? Então, os retratos deles eram pensados para isso, as vestimentas, né, da corte eram pensadas para isso, era para realmente ostentar, para mostrar para o aldeão, né, mais distante que ele era protegido por um grande rei. Não é isso? Então, a moda também está ligada a isso, né? Essa coisa do governo, né? Eu não me lembro qual foi o Luís, se foi o Luís XIV ou XV, agora eu não me lembro. Mas, inclusive, teve um que mandou o servo ir para a Inglaterra para ver qual era a moda que estava se usando na Inglaterra, né? Depois de dias de viagem, enfim, mesmo saindo na Europa. E aí, depois que ele conseguiu trazer essa moda da Inglaterra para a França, ele mandou fazer exatamente a mesma roupa para os empregados. Olha que loucura. Para quê? Para se mostrar superior, né? Para usar essa moda como forma diplomática mesmo, fazer política ali dentro. E os próprios inimigos, aí é o Luís XIV de fato. O Luís XIV ele vai trazer seus inimigos para dentro do Palácio de Versalhes. Eu acho isso fascinante também. Por quê? Porque ele evita confronto. E manda eles usarem o que tem que se usar. É isso aí. A lei é essa. E você também, aí a moda vai começar a entrar no mobiliário também, né? Mobiliário também é pensado, né? Século XVIII. Século XVIII, então, nós muito no mobiliário. Pré ou pós? Pré ou pós Revolução Francesa? Ah, no Rococó que você está falando? É pré. Pré, sim, no Rococó. Entendi. É francesa. E me diz uma coisa. Não, século XIV. Né? A moda a gente pode colocar ali como as primeiras ideias do que a gente considera moda Itália, por conta dos grandes comerciantes, né? Da pujança das cidades italianas por conta do comércio com o Oriente, e depois esse eixo vai se deslocar para onde? Né? Em que momento Paris chega para tomar esse lugar de grande centro irradiador? Portugal também nas grandes navegações, não podemos esquecer, que é importante. Portugal? Não sei se na moda ele fica evidente, mas ele faz parte desse comércio, então provavelmente... Ah, sim. Tá? Essa burguesia vai se desenvolvendo também ali. Mas a gente pode falar... Eu acho que é nesse momento aí, mais ou menos, século XVIII, século XVII e XVIII. Vamos colocar 17 também. Que aí tem essa questão do Luís XIV, que aí vai dar esse estalo, opa, preciso usar como forma de propaganda, forma de marketing, sabe? Essa moda. Que legal. Agora diz uma coisa, século XVIII, o século das luzes, né? Do iluminismo, das revoluções. E aí, como é que esse século, o JVN... Espanha é importante também, certíssimo. Colocou a Espanha, verdade. A gente não pode esquecer a Espanha, né? O outro grande império colonial ali.
Isso. No século XVIII a gente tem, né, a Revolução Industrial, né, que eu acho que vai começar essa produção em massa, né? A lã, o tear mecânico Sim. e o algodão. Deixa eu ver o que eles estão escrevendo aqui. Portugal, Península Ibérica, de modo mais amplo. Isso. Tem. Isso. Sim. Obrigada Então, pela a galera... gente. Então, a galera que vai conseguindo enriquecer, né, as economias que vão se fortalecendo com o comércio marítimo acabam também se destacando no campo da moda, né? E aí, século XVIII, como a gente estava conversando aqui, você vai ter uma expansão da produção, você vai ter a introdução de novos materiais. O século XVIII, como é que ele vai... A gente pode falar também numa revolução da moda no século XVIII, também pode entrar nessas revoluções aí? Uma revolução? Olha, acredito que ainda não, porque ela ainda é aristocrática. Ainda é uma moda aristocrática, sabe? É uma moda também, claro, qualquer moda ali. Se a gente já chama de moda, já é ruptura, tá? Mas a gente ainda tem uma moda muito aristocrática, principalmente agora com o rococó. Tá? Que é algo que vai ter muita associação, decoração com a moda, com a vestimenta. Estão falando de Lipovetsky aqui. Se levarmos em conta o estudo de Lipovetsky, segundo ele, a moda começou a se consolidar por volta da... O que a gente está colocando. Segunda metade do século XIV, isso aí. Esse cara é sensacional. Eu chamo o livro do Lipovetsky de Bíblia da Moda. Tem gente que não gosta, sabe? Que tem O Império do Efêmero. Pra mim é uma referência assim maravilhosa. Eu acho, se não perfeito, ele tá quase lá. Eu acho ele maravilhoso. Descobri esse livro no Senai. Foi um achado. É um livro dos anos 80, não é isso? Dos anos 80. Anos 80 e ainda bastante relevante, né? Sim. E ele é filósofo, né? Ele não é historiador. Ele é filósofo. E para mim ele faz reflexões assim infinitas. Ele supera o Bourdieu, comentei com você já, né? Em várias questões, a gente vai chegar lá. Mas vamos voltar. ao século XVIII, ele tem muita essa relação de moda e decoração. Tanto é que se a gente pegar, a gente continua na moda aristocrática, mas se a gente pegar, as cores são as mesmas. O floral é o mesmo. Se eu tivesse na idade do Rococó, na era do Rococó, minha parede aí floral, eu estaria vestindo quase a mesma coisa, sabe? Os móveis dourados e as minhas joias douradas, por exemplo. A gente tem também a peruca empoada, não falei dela ainda, aquele cabelão, né, branco, que várias rainhas usavam. Maria Antonieta usou muito. Enfim, homens também usavam. Os próprios Luíses usaram. Enfim, século XVIII é isso, é moda aristocrática ainda. Para mim, na minha opinião, que a gente pode falar de revolução na moda ali, são dois momentos históricos. E que eu também costumo... Já ia falar lá da sala de aula, mas isso eu uso muito na sala de aula, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. São dois momentos que, para mim, são cruciais. Porque a Revolução Industrial, eu estou falando aí já da Segunda Revolução, principalmente. A partir de 1850, né? Você está falando da segunda metade do 19. É melhor falar da Revolução Francesa antes, né? Que dá mais isso que eu ia te perguntar. Vamos lá, você ia falar da Revolução Francesa. A gente já pode falar da moda no contexto mais popular, então, nesse momento, a população começa a ficar interessada por moda também, a gente já pode falar isso, como é que você explica isso? Não vou chamar de interesse, não. Mas assim, antes, vamos falar que eu sou uma camponesa. Eu teria uma roupa assim para o meu ano todo, sabe? Eu não ia ter várias opções de roupas. Então, a partir da Revolução Francesa, quem vai ter que mudar vai ser essa aristocracia. Porque em toda revolução a gente vai ter um impacto, uma ruptura. E ruptura também na moda. Porque agora essa aristocracia, ela está sendo apedrejada, né? Quem foi para a guilhotina? Maria Antonieta e Luís XVI. Então agora eles não podem mais usar aquelas roupas voluptuosas, vestidões voluptuosos, cheios de anáguas, cheios eu esqueci agora, de panier por baixo, ou de crinolina. Não podem. Porque pega mal, né? Tentação, pega mal. Pega mal. Um erro assim, né?
Ia acabar na guilhotina os outros nobres, se eles fizessem a mesma coisa, as outras aristocracias. Então agora eles vão ter que usar roupas mais simples para não ostentar. Porque a gente tem até aquele ditado da Maria Antonieta, né? Que então não foi comprovado que foi ela que disse. Que é se não tem pão, que comam brioches. Porque dizem que ela gastava horrores com roupas, com vestidos, com tecidos caros, com sapatos. Né? Até porque esse quê de fútil da moda, né? Que a moda ainda carrega, infelizmente, essa fama. É interessante você falar da Maria Antonieta, porque, assim, mesmo quem pouco conhece história, tem ela como a imagem daquilo que o governante não deveria ser, né? Uhum. E até dão essa frase para ela, né? Se não tem pão, que comam brioches e tal, e a gente não tem comprovação histórica de que Exato. ela teria dito isso, mas isso mostra bem, né, a visão que se tem, né, do governante que ostentava enquanto o povo passava fome. Né? E aí você me diz o quê? Que isso vai trazer um impacto de que é preciso ser um pouco mais sóbrio no vestir. Mesmo que você tenha muito dinheiro, é interessante que você não ostente isso, né? Você não pode perder a cabeça, porque senão você pode perder literalmente, né? E vou te falar mais, que eu não mencionei até agora. A moda masculina, ela era muito mais evidente, mudava com muito mais rapidez do que a moda feminina. Hoje a gente já tem uma questão diferenciada aí de gênero, tá? Porque, por exemplo, os homens usavam uma espécie de camisa por baixo, chemise, casaca, o culote, que era um calção até o joelho, meias de seda até embaixo, tá? Brancas, e sapatos com salto alto, né? O próprio Paulo Debon, ele falou que ele foi numa exposição em que do Luís, não sei se era o Luís XIV ou o Luís XVI, não me lembro agora, que ele entra na exposição e tem um pavão na frente, sabe? Assim, ele entra na exposição pavão, como assim? Porque os homens sempre foram os mais chegueis na moda, tá? Não eram as mulheres. Hoje a gente já tem essa questão de gênero meio invertida, e exatamente por essa outra questão que eu vou falar, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial coloca os homens, né, como uma nova burguesia. A burguesia agora, não só comercial, mas uma burguesia que trabalha e que é chefe, uma burguesia dona de indústria. Agora, principalmente na Inglaterra e na Alemanha. Tô certa? Certo. Você tá deslocando já a sua fala já para o século XIX ali. Isso. Final do 18, 19, aí a gente vai entrar na segunda Revolução Industrial e aí você tem a grande mudança na maneira de vestir, né? A grande ruptura. Exato. E aí é que tá, a gente pode... Perdão, já para você continuar também. A gente já pode falar de uma moda também ligada à praticidade, não? Porque o trabalho na indústria pede um pouco dessa praticidade no vestir-se, né? Depende do cargo, Fábio. Porque, por exemplo, o terno que os homens usam até hoje, né, que quase sempre são da mesma modelagem, mesma cor preto, ou azul marinho, ou o risca de giz, vai surgir nessa época. Entende? Então a gente padroniza a vestimenta masculina e deixa todos esses fluflus, todos esses mimetismos, todas essas questões mais delicadas para as mulheres. Então aí sim, essa separação de gênero mesmo, igual que a gente conhece hoje. Então, mas é isso que eu quero dizer. Por mais que o terno ele ainda seja incômodo para muitas atividades, ele é mais prático do que a vestimenta do século XVIII. Né? Imagina hoje a gente vestindo meia de seda, culote, casaca, sim, né? Sim. Fora que a gente está falando de moda europeia. Certo. A gente depende dessa história eurocentrada, né? Dessa história eurocentrada para entender o início da moda e como a gente conhece hoje. Sim, sem dúvida. Mas então, século XIX, segunda Revolução Industrial, a gente já tem aí a segunda Revolução se expandindo, né, para além da Europa, né? Você tem chegada no Japão, nas Américas, né, meio para o fim do século XIX e tal. E aí eu queria que você falasse um pouco, como é que foi esse boom? Final do 19, início do 20. Quais são os grandes marcos da moda nesse período aí?
na sua visão? Então, nesse finalzinho do 19, a gente vai ter um evento, né? Praticamente junto, a gente tem vários eventos, né? Temos a Belle Époque, temos o Imperialismo e temos ainda, deixa eu ver se eu esqueci algum, a Revolução Industrial, obviamente. Então, isso tudo aí vai gerar uma sociedade completamente, não completamente, mas bem mais mudada do que a gente tinha até então. A gente tinha uma sociedade super aristocrática, agora a gente vai ver uma sociedade com uma cara nova. A gente tem uma burguesia que trabalha, né? Uma aristocracia que trabalha, porque depois da Revolução Francesa a gente vai ter, aí com o impacto do iluminismo, não podemos esquecer, aquela coisa toda que Rousseau falava pra gente do contrato social. A gente tem essa questão de um indivíduo agora que tem um antropocentrismo, tá ali no centro, né, que veio lá do Renascimento. Então a gente tem uma sociedade muito diferente daquela que era do medievo até então. Concorda? Sim, sem dúvida. Eu tô misturando os períodos, mas é assim, minha cabeça está borbulhando. Tá ótimo. Acho que o pessoal tá curtindo, tá indo. Vamos lá. Então a gente é uma pessoa completamente nova, um corpo completamente novo que está vestindo uma moda que precisa de transformações, sabe? Então, nesse finalzinho, a gente vai ter... até uma pergunta que eu fiz ontem no curso que eu tava fazendo. A gente vai ter uma mulher agora que não é mais dona do seu corpo. E aí você me pergunta, como assim não é dona do seu corpo? Antes ela era? Ela era dona do seu corpo antes. Ela era muito mais dona do seu corpo antes do século XIX. Tanto é que os espartilhos em forma de S surgem aí. Que é a roupa que vai reprimir essa mulher, que vai dominar essa mulher, porque ela tem que ser o bibelô. A mulherzinha perfeita em casa, que tem que aprender piano, que tem que ter uma educação doméstica, certo? E que vai ser a esposa perfeita, que vai ser, ou no caso é a filha perfeita, porque ela depende sempre do seu marido ou do seu pai para cuidar dela. Então a gente tem uma mulher completamente diferente daquela do século XVIII. Porque, por exemplo, no século XVIII, as mulheres podiam ser amantes. E quando eu falo amantes, elas podiam ter... elas tinham um cargo político, sabe? Ser amante era um cargo político. E claro que não podia ser uma relação super aberta, assim, para todo mundo da aristocracia saber. Mas elas tinham mais controle sobre o seu corpo, sobre os seus hábitos. Aí, de novo, a gente tem essa relação de hábito e moda, né? E até o espartilho era menos apertado do que o do século XIX. Então, essa sociedade que a gente chama de vitoriana, mais ou menos em 1870, né, 1850, 70, vai mudar completamente o conceito de mulher que a gente tem hoje. Né? Porque eu acho que veio muito dessa época, do século XIX. Tudo a gente tem muito do século XIX, é incrível. Não, é uma época, né, para quem curte história, apaixonante, né? Eu sou viciado em história contemporânea, assim como boa parte de nós que vamos fazer história, né? Tem aquela galera da história antiga e medieval que também tem um fã-clube considerável. Eu odeio muita mais antiga, mas eu não gosto de antiga, gente. Não, pois é, mas tem um público, né? Tem um fã-clube também muito forte, mas história contemporânea é maravilhoso. Até porque você tem a expansão, né? No século XIX do jornal, né? Você tem as... Meu aluno Oi, perdão? elogiando. Ah, que legal. A Revolução Industrial, dei aula sobre isso pra ele. Eu levei os filmes do Lumière. Show, isso. Caraca, isso que eu ia falar. Então, assim, você está falando dessa mudança com relação à mulher, mas a gente tem aí, né, os novos inventos que vão fazer as pessoas serem mais vistas, né? O daguerreótipo, né? A fotografia, o cinema. Você tem a expansão do mercado editorial, então você vai ter mais livros, mais jornais e mais revistas. Oi, perdão? Impressionismo e pós-impressionismo nas pinturas. Sim, sim. Você vai ter uma outra relação com a arte também influenciada por essas inovações técnicas, né? A pintura tem que mudar porque você agora não precisa mais fazer uma pintura realista, né? A pegada agora é outra. E agora, nesse interim, né? nesse campo, a moda também vai ganhando mais espaço, porque a gente começa a ver com mais frequência como o outro se veste. Tô certo? Sim, com certeza. E agora as mulheres vão sair de casa?
o espaço da mulher é o doméstico, mas elas saem, né, acompanhadas de seus maridos e tudo mais. E vão surgir as magazines, as primeiras lojas de roupa pronta surge aí. Porque a gente tem dois movimentos juntos, que é o nascimento da alta costura, junto com a máquina de costura. A Singer surge também em 1858. Então, ao mesmo tempo que a gente tem agora uma moda monocéfala, que vai ditar as regras da moda, que é essa alta costura, esse campo sagrado da alta costura, né? Enfim, se quiser eu falo um pouquinho do Bourdieu aqui, como que ele vê esse campo da moda, quem quiser perguntar. Mas aí, a partir desse momento, parece que tudo ganha um novo sentido, né? Porque as mulheres vão para a rua ostentar. E principalmente essa burguesia. Tá? Então, assim, você falou da Singer, né? A máquina de costura, ela surge em 1858. Sim. Então, isso vai dar ainda mais versatilidade para as mudanças. Exato. Certo? Então, no modo de vestir. Agora, tem roupa pronta, mas, no entanto, o que prevalece aí são os ateliês. Os ateliês estão bombando. Principalmente para essa nova aristocracia aí, que é a burguesia industrial. E de onde vem essa ideia dos magazines? Você vender a roupa pronta? Sabe me dizer, assim, por que que... Eu acredito que seja mesmo pelo acesso, né? Porque se agora a gente tem uma nova burguesia, se a gente tem... Enfim, essa nova burguesia, eu acho que ela coloca isso para frente. Porque ela precisa ostentar, precisa ter mais acesso a mais quantidade de roupa, né? Ela precisa ter um acesso rápido. E tem também, né, penso eu, as classes médias urbanas que vão querer imitar essa alta burguesia também, né? Exato. Então, talvez esses magazines sejam um acesso mais viável para esses profissionais liberais, para os pequenos comerciantes, né, também se diferenciarem do popular, né, do povão. E, assim, a gente ainda está falando de um contexto europeu, né? A gente, aqui não, né? Nas Américas, né? Nos Estados Unidos, mais especificamente, a gente vai ter o surgimento do jeans, né? Ainda não como moda, sim como roupa de trabalhador, não é isso? Olha, a data exata, eu não sei dizer não, mas eu sei que surge com os operários. Não sei se é a Revolução Industrial. Acredito eu que o jeans se consolida mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Isso aí eu pesquisei antes de conversar com você, né? Então, assim, o jeans, ele vem, né? Ele é criado na França em 1792, né? Não como a gente conhece hoje. Uhum. E ele, a princípio, era uma roupa de marinheiros genoveses, né? Isso. E daí vem o jeans, né? Que era a forma que os italianos falavam, né? Genoa, né? Que era o nome que eles davam a essas roupas de trabalho. Levi Strauss, né? Americano e tal, por conta da Corrida do Ouro na Califórnia, Perdão? Minha irmã tá comentando aqui que já vai acabar o tempo da live, gente. Olha, ainda não começou a contar aqui não. Quando começar, realmente já tá perto. Olha, então a gente vão ser os nossos comerciais e a gente vai partir para os 30 minutos finais da live falando de Brasil. Mas vamos encerrar o jeans, né? E aí o Levi Strauss, ele começa a fazer roupa para quem trabalhava na Corrida do Ouro. E aí, só que tinha um problema, ela não era tão maleável, né? E aí ele vai para a Europa, pega esse tecido francês, né? Esse feito com algodão, mistura com o que ele usava, que era o mesmo material que ele usava para barcos, né? Que se usava para fazer lonas em barcos, mistura e cria o que a gente conhece hoje como jeans, né? Que vai ganhar a cor mais tarde, né? A cor azul, o azul índigo, né? Como a gente conhece, mais tarde. E era roupa de operário, e aí após a Segunda Guerra, né? Ele vai virar um símbolo de juventude, Depois, nos anos 50, né? Isso, né? Com os grandes filmes, né? Aí o cinema, eu acho que tem, né? O cinema, a arte, né? A poesia, por conta da geração beat também, né? Você, anos 50, 40, 50, né? No pós-guerra, né? Você tem aí o Marlon Brando, James Dean, Elvis usando jeans, e aí
isso vai acabar sendo visto como uma roupa da juventude, uma roupa daquelas pessoas que vão questionar essa sociedade. Vai surgir a moda jovem, né? Porque a gente não falava em adolescência, né? Até o final da Segunda Guerra, né? Adolescência, a indústria voltada para a adolescência, né? Que veio muito por conta do rock, né? Não existia. Não é isso? E na década de 60 a gente tem mais uma força dessa questão do jovem. Principalmente vem a Twig como modelo, né? Vem a Audrey Hepburn em 1961 com Pretinho Básico. Então a gente tem uns ícones da juventude depois, não é isso? A gente tem o modelo tubinho dos anos 60, que aquilo para mim é o ápice da juventude, a mini saia mesmo, né? Que faz um movimento contrário do da alta costura, que é super interessante, porque ele não sai das passarelas e vai para as ruas, mas ao contrário, das ruas vai para a passarela. E exatamente pelo movimento de contracultura. Se a gente vê, tem uma foto da ditadura aqui no Brasil que mostra essa cena de todas as mocinhas indo para as ruas de mini saia. Sim, sim. Aqui a gente tinha um ícone, né, com a Jovem Guarda, que era a Wanderleia, né, o uso da mini saia e tal. Mamãe fala direto dela. A Wanderleia, não, assim, eu acho que eu até quero chamar um amigo para falar sobre esse movimento da Jovem Guarda, porque aqui no Brasil, né, foi um movimento que fomentou a cultura jovem, né, a cultura juvenil. E, assim, eu ainda vejo pouca gente falar sobre, né? E aí, uma das coisas é a mini saia, né? Que vai acabar popularizando, né? O modo de cortar o cabelo, né? E é muito interessante, quando você pega um depoimento de, por exemplo, um cantor da Jovem Guarda, e a maioria deles eram o quê? Negros e pardos. Uhum. A Jovem Guarda é um movimento do subúrbio carioca, né? Você tem as bandas de rock, elas vão surgir em Piedade, na Tijuca, Zona Norte, porque a Zona Sul estava fazendo a bossa nova. E aí, boa parte deles, pardos, né, cabelos que não eram lisos, né, eram cabelos crespos, e aí você queria imitar os Beatles, né? Então, que era um outro... A moda do corte, né, do corte Beatle, né, era muito, né, porque eles dizem, né, meu pai diz isso também. Não, na minha época, né, antes dos anos 60, o corte era o Príncipe Danilo, né, era o único corte que havia, era esse, né, e aí vieram os Beatles com aquela nova forma de cortar o cabelo, ternos sem gola, e de certa maneira acabam, né, influenciando. Colocaram aqui, ó, The Fevers, Golden Boys e companhia, com certeza. E aí acabam influenciando, né, esse modo de vestir, o modo de pensar dessa juventude também. E aí vai vir Tropicália, né? E aí, moda e arte. Sabe, essa questão é muito interessante. Essa questão de moda e música veio muito antes, tá? Assim, década de 30 começava o cinema a influenciar na moda. Até porque muitos estilistas fizeram as roupas para as atrizes usarem no cinema e acabaram aí desenvolvendo essa questão de vender, de popularizar essas roupas que estavam na tela, tá? E depois, por exemplo, na década de 40, a gente tem a Andrew Sisters, já ouviu falar? A música das Andrew Sisters estava nessa última novela da Globo que o Dudinho participou, inclusive na professora de teatro que está aí assistindo a gente. A música dela estava nessa novela, das 6, nessa última novela, e elas usavam uma roupa militar, tá? E assim, estava super relacionada com a música que elas faziam, que era o swing, que era o boogie-woogie, sabe? Dos anos 40. Então essa questão de associar aí a moda, a música e cinema já vem muito antes. Você tem o esporte também, né? Que você até apareceu na live do esporte para falar, né? Uhum. Então, aí o esporte a gente tem até anotei como fala o nome dele, gente, que vergonha, né? Porque senão eu vou falar errado. Jean Patou. Se escreve Jean Patou, quem quiser procure. O Jean Patou, ele fez roupas de esporte pela primeira vez na década de 20. E a gente já ouviu falar da Chanel. 24 segundos para cair. Tá? Por favor, depois acompanha a gente, mas vai. O que você acha? Derruba e a gente continua? Pode ser. Então, beleza. Derrubo e a gente volta. Fechou? E a gente vai para os 30 minutos finais. Falou!
Pronto, Voltemos. voltamos. Então, a gente estava falando Dos moda, esportes. esporte, aí você falou do Jean. Deixa eu falar certo, gente. É John Patu. John John, Patu. sim. Mas escreve Jean, tá? Uhum. Escreve Jean Patou. Aí quem quiser, procura aí. O que acontece? Ele pela primeira vez fez roupas para esporte. Alessandra é ótima. Pela primeira vez ele fez roupas para esporte. O que acontecia? O golfe acabou inspirando esse estilista a criar o cardigan, que a gente usa até hoje. Eu uso demais o cardigan. Não é que são aqueles casaquinhos de lã que parece de avó? Então, foi criado por conta do golfe. E aí a gente tem também outra peça, sim, que tá super em alta de novo, que é a saia plissada. E ela veio por conta do tênis. E ainda, além disso, nós temos as roupas de banho que começam a surgir aí na década de 20. Antes a gente tinha uma roupa de banho que parecia mais um vestido mesmo, as pessoas usavam assim. Eu vou indicar uma série sobre isso, né? Que eu até comentei lá na sua live, que é a da Zelda Fitzgerald, que ela era a esposa do escritor super famoso, que é o Scott Fitzgerald. Então, assim, fundamental essa questão de associação de moda e esporte. Faz todo sentido. Até porque a mulher também muda aí. Aí nós temos esse início, a gente até comentou, né? Até o século XIX, e agora esse iniciozinho. Nós temos já outra mulher que não usa mais espartilhos, porque o Paul Poiret, na década de 10, ele já tira o espartilho, então as mulheres acabam se baseando numa roupa oriental. Então a gente até passa a falar de algo oriental aí, de uma influência cultural, de apropriações. E ao mesmo tempo nós vamos ter uma mulher agora que ela vai ser esguia, magra. E como é que ela faz para ser magra? Fazendo esporte, tá? Ela sai, a gente acaba com aquela figura de mulher entravada nos babados, na crinolina, no espartilho, e ela agora é uma mulher esguia que faz esporte. A camisa polo, né? Que é o grande coringa de todos os homens, né? Também, né? Criada por um esportista, né? Uhum. O Lacoste, né? E é muito interessante. Aqui, agora que a gente vai trazer um pouco pro nosso latifúndio, né? Aqui o Brasil, a moda brasileira, né? Ela vai ter uma influência esportiva também, mas bem depois, né? Uhum. Então eu queria que você falasse assim. Ó, a Jéssica. A Jéssica falou aqui. Amém Esportes, Pois é, a tua irmã a gente sabe que adora, né? E faz isso muito bem. Então vamos lá. Como é que a gente pode falar? A gente já pode falar de moda brasileira a partir de quando? Só a partir da década de 60. Só 60? Só em 60. O que acontece? Na lá, esportista, verdade, Alê. O que acontece? O Gilberto Freire, que foi o primeiro, eu acho que eu ia falar isso no início, esqueci, gente, eu sou maluca. O Gilberto Freire, na década de 80, quando ele escreve, né, ele vai falar que só a partir de 1930 que o brasileiro tem a consciência de estar em um país tropical. Prova disso é que em 1808, quando a família real se muda para cá, e aí tem a abertura dos portos das Nações Amigas, né, que muitos produtos ingleses vão vir para cá, é trazido patins de gelo. Então imagina, Fábio. Não, é uma loucura isso. Então, o que acontece? Até então, a gente estava se apropriando de europeísmos, como fala o Freire, de francesismos, por conta dessa alta costura, tá? Então, a gente não tinha noção de estar em um país tropical, a gente não tinha noção de estar numa região tropical, de um país mais quente, né? Porque lá na Europa é super frio, realmente aquelas roupas faziam sentido, mas aqui não. E ainda assim, a mulher da Belle Époque continuou usando a crinolina, os espartilhos, a sombrinha, a luva. Algumas situações tirava a luva. A questão do luto continuou por muito tempo. Acho que só foi mesmo acabar na década de 50 a questão desse luto, tá? Que acabou mesmo, que esgotou. Por conta desse movimento, eu não falei ainda disso, da democratização da moda, que começa aí incipiente, tá? Em 1920, por conta da Coco Chanel. O que seria a democratização da moda, que você fala da década de 20? Quando fala de democratização, não significa acabar de extinção social. Por exemplo, eu não tenho condições, eu como pessoa não tenho condições de comprar uma bolsa Chanel, óbvio. Então eu prefiro a Via Mia, que é mais acessível para mim, né? Então eu compro uma bolsa de couro lá,
que é na faixa de no máximo R$ 300. Eu não vou pagar R$ 900 numa bolsa. Beleza? O que acontece com democratização? Estão até rindo aí, né, Pierre? O que vai acontecer aí nessa democratização? A democratização nada mais é que a facilidade de outras marcas, de outras empresas copiarem os produtos da alta costura. Isso acontece até hoje. Então, houve sim uma democratização da moda. Não significa que não há distinção social. Sabe muito, quem dera. Não significa que não há distinção social. Existe sim uma distinção social, só que ela é muito mais atenuada. Não sei se atenuada é uma palavra boa para isso. Ela é muito mais invisível. Ela é mais, sei lá, eu posso conviver com uma pessoa que usa coisas da alta costura, mas a gente não vai ter esse nível evidente em questão de roupa, sabe? Então, essa democratização da moda que começa ali com a Coco Chanel. Até porque ela começa usando Jessie. Olha isso, a Coco Chanel ela é muito louca, cara. Se a gente vê os filmes, sério, tem que ver um filme que eu vou indicar, que eu pensei em indicar no final, mas enfim, já vou falando que a gente está caminhando para lá, que é o Coco antes de Chanel. É maravilhoso. A Coco Chanel começa usando o Jersey e o tweed, que eram vistos como tecidos de pobre. Acredita nisso, sabe? Só que ela revestia suas peças de seda. E aí levava isso para as passarelas de alta costura. Então, a partir desse movimento, ela começou a criar essa democratização da moda. Porque agora outras empresas copiariam a sua roupa. E a partir do quê? Das revistas figurinos, que eu também explorei muito no meu trabalho, né? Que eu nem falei muito do meu TCC, mas eu já falei tudo que eu sei foi por conta dessa pesquisa, né? Senão, não teria nem como. Mas é isso. Essa democratização começa aí e ela ela se aprofunda na década de 60. Até porque a década de 60 vai inaugurar essa era dos jovens. E os jovens que vão criar a moda nas ruas e levar para a passarela. O jeans, por exemplo, né, é o Calvin Klein que vai levar para as passarelas nos anos 70, né? Isso. Também, né? Você tem isso. Mas voltando aqui para a moda no... A Levi's Perdão? Nos anos 50, a Levi's. A Levi's já leva para as passarelas nos anos 50? Sim. Entendi. Agora, é interessante assim, né? O Rio de Janeiro, capital federal e tal, acabava ditando, né, o que as outras províncias na época do Império e depois estados, né, da federação na República vão usar, né? Aqui no Rio você tem, né, a Rua do Ouvidor, né? Como a grande rua das modas, né, dos cafés, das confeitarias e tal, e dos primeiros cinemas, onde as pessoas iam para olharem e serem vistos, né? Mas essa moda ainda... Perdão? Espaço de sociabilidade, né? Isso. Mas aí essa moda ainda é francesa, né? Então o Gilberto Freire vai trazer que até os anos 30... você não tem essa consciência, né? E aí, o contexto histórico também explica um pouco disso, né? Anos 30, nacionalismo, valorização da nossa cultura nacional, né? Dita nacional. Mas a gente tem um evento importante. 1922 é a Semana Moderna de... Semana da Arte Moderna. Então, assim... Sim. E, aliás, eu vou aprofundar no meu mestrado, se Deus quiser. E é um evento que já começa a se questionar, né? Inclusive, tantos modistas como as revistas brasileiras vão começar a questionar essa moda. Por que a gente tem que copiar a moda europeia? E aí começa já de 20 a 30 a questionar isso. Isso, e aí vem o nacionalismo de Vargas, né? O capitalismo, né? O Brasil vai entrar, né? Num capitalismo nacional desenvolvimentista, né? Numa proposta de nacional desenvolvimentismo e passa pela valorização da cultura, do modo de viver brasileiro. Importações teria relação? Talvez, né? Também, importações, né? Você tem mais acessos e aí é que tá, né? O Brasil entra nessa rota de mudanças dos anos 30, 40, né? Exatamente. E aí você começa a ver uma moda mais nacional, né? E qual seria o grande marco dessa moda nacional? O que você coloca? Eu falar agora, na minha visão, esse marco da moda nacional é com Denner Pamplona de Abreu. Por quê? Ele vai criar
é uma moda que vai ser difundida pela primeira-dama, Maria Tereza Goulart. Ao mesmo tempo, a gente tem quem nos anos 60, lá nos Estados Unidos? Nos anos 60 tem a Jacqueline Kennedy, né? Que era Exatamente. comparada, né? A nossa primeira-dama, esposa do Jango, né? Sim, exatamente por isso. Então, enquanto uma está difundindo uma moda aí estadunidense ou europeia, a nossa Maria Tereza Goulart vai ter que difundir uma moda brasileira. E o que ela exalta? Que corpo é esse que está vestindo? É um corpo moreno. E que ela vai vestir uma roupa azul, um vestido azul, perfeito, maravilhoso, e vai começar a difundir essa moda brasileira. Vai explorar esse cenário comercial pra gente, que até então a gente não tinha, só a partir da década de 60. Então a gente pode colocar a esposa do Jango, perdão, Maria Tereza, né, Goulart, como a grande expoente nesse momento, a principal difusora da obra do Denner Pamplona, né? Ela vai mostrar como a mulher brasileira se veste. Sim. Quem o mais seria interessante é que... Oi? Perdão. E qual seria o expoente masculino disso? Você tem alguém que... Pô, não parei para pensar e eu nem li a respeito. Posso chutar? Aí eu ficaria até um pouco anterior, tá? O modo despojado do JK. JK, sim, sim. Entendeu? Muito ligado a essa questão. Presidente Bossa Nova, Exato, que recebia as pessoas no Planalto de meia, né? O que a Joyce não sabe sobre história. Boa, Pierre. Eu tive bons professores. Olha o Fábio aí, gente. Pelo amor de Deus, né? Sério, eu lembro de tudo do fundamental, Fábio. Sabe a aula que mais marcou sua? Você vai até rir. Eita. Qual? Revolução Inglesa. Revolução Inglesa? Mas por quê? Porque você falava da Ana Bolena que ela era feia. Ah, tá. Da Reforma Protestante. Não, da Ana Bolena, não. A Cat. Catarina, que era feia. Não, Ana Bolena era gata. Não, você falava que ela era feia, tem certeza disso. Na minha cabeça. A Elizabeth. Ah, tá. Elizabeth, não, mas pô, tava. Não errou a aula, não. Agora me diz uma coisa. Alessandra, faltam as comparações com alguma coisa moderna, verdade. Então vamos lá. Quer passar para isso? Para hoje, o contexto atual, moda, consumo. O que você acha? Porque, por exemplo, uma coisa que assim, a gente, hoje em dia, né, a moda, ela está sendo repensada por questões ambientais também. Sim. E consumos mais conscientes. Então, por exemplo, você tem um movimento minimalista, né? Então, as pessoas tendo menos peça, né, para ter um consumo mais racional da moda. Você está pensando, poxa, uma calça jeans gasta 5.000 litros de água. Isso que eu ia falar agora. É muita água para fazer um jeans, muita. Até eu, quando eu soube dessa informação, eu repensei meu guarda-roupa assim de tal forma. Inclusive, eu vou indicar um livro para quem quer mudar o guarda-roupa. Infelizmente, não tem moda masculina nesse livro, que é A Parisiense. Ele mudou completamente meu guarda-roupa, assim. Agora eu tenho um guarda-roupa minimalista. Já é um livro, assim, publicado há muito tempo. Se não me engano, em 2012, por aí. Mas ele traz umas peças essenciais, atemporais, que não saem de moda. Então, por exemplo, sobretudo, botas de montaria, suéter azul, calça branca. Então, eles, sabe, umas peças atemporais. Sempre vão estar ali. Pro que der e vier, dá pra tudo. Então a gente pode falar que essa onda do consumo... também tem aquela questão, né, dos animais, né, a maquiagem não pode ser testada em animais, né, você tem pessoas sempre preocupadas com essa questão. O pessoal preocupado com essa questão, né, do tratamento cruel com animais em prol da moda, o consumo exagerado, que vai deixar lixo e vai levar as pessoas ao endividamento, tudo por uma questão de status. Então, hoje você tem uma tentativa de equilibrar estilo e também uma certa consciência social, uma consciência crítica nisso, né? Tem que ter. Eu acho que até nas etapas de produção, por exemplo, quando eu fiz modelagem no Senai, a gente estava
tentando ao máximo. Hoje em dia já tem até computadorizado. Quando vai cortar, sabe, a peça, a modelagem, a gente reduz essa perda de tecido, sabe? A gente aproveita ao máximo o tecido. Hoje tem a preocupação. Faz o material das roupas, porque antes usava muita pele. Pele de animais também, como a Jess falou. Enfim, Sim, sim. então são todas as etapas pensadas, né? Produção, circulação e consumo. A gente tem que pensar muito nisso, porque se a gente consome muito, vai ter mais gente produzindo. E a questão de mão de obra escrava também. Muita gente não sabe que Nike usa mão de obra escrava. Essas lojas de fast fashion, né? O fast fashion já tem sido repensado também. A Forever 21, a Marisa, a C&A, essas lojas, a Renner, já têm sido repensadas. Porque o fast fashion veio aí para, ao mesmo tempo, acabar com as marcas conscientes, né? Porque elas são muito mais baratas. Mas a gente também, na hora de consumir, tem que repensar esse produto. Será que se eu consumir, daqui a pouquinho vai ter outra pessoa trabalhando de forma escrava, vai ter, sabe? Enfim, é um consumo desenfreado também. Tem várias questões envolvidas. Aí colocaram aqui, né, a questão Ó, pô, boas questões aqui, hein? Falaram da preocupação, né, com a contaminação do oceano por conta da microfibra, né? E aí a Lê perguntou, né, como a gente vai desconstruir essa visão elitista de moda, né? E aí eu acho que entra muito naquilo que você falou lá no início, que a gente debateu, né? Eu posso estar fora de moda, assim, eu não sigo moda, isso é possível? A gente dizer algo nesse sentido? Então, eu costumo dizer que não tem essa de eu não sigo moda. Porque a gente tem muito tempo ainda, eu tô sem noção do tempo. Olha, a gente tem em torno de 15 minutos. Tá, então vou tentar explicar bem rápido. Por quê? A gente vai falar dos fenômenos aqui, né? Dos fenômenos, desculpa, das teorias para enxergar esse fenômeno, que é a moda. Só que não deu muito tempo. Então, o Bourdieu, por exemplo, ele enxerga, ele fala da moda como poder simbólico, como possuidora também desse poder simbólico, como signo, né? Que tem um poder e que é invisível. Então, esse poder, quanto mais invisível, mais força ele tem. Ele só consegue ser exercido com aqueles que não querem saber que eles estão sujeitos ou que o exercem. Então, se você diz que não segue moda, é aí que você segue moda. Porque esse poder é inconsciente, ele é invisível, sabe? E ao mesmo tempo ele tem um poder de integração social, porque a partir do momento em que ele é uma ferramenta de comunicação, que é moda e linguagem. Sim, e a gente também não pode esquecer que as condições materiais, muitas vezes, vão determinar como você consegue se vestir, né? E aí nós temos outra teoria do Bourdieu também, por isso que eu estava entrando no Bourdieu. O poder simbólico é essa. E agora a gente tem a teoria de dominação elitista. O que acontece? Tem uma frasezinha que para mim é tudo. A cultura que une é a mesma que separa. Então, se a cultura da moda ela é imposta, se ela é monopolizada pela elite, ela vai colocar as outras subculturas dependentes dessa cultura maior, sabe? Dá para entender isso? Eu acho que é uma teoria um pouco difícil de entender do Bourdieu, mas é isso. Então, as outras culturas vão ser à mercê, vão estar à mercê dessa elite. A moda vai estar à mercê dessa elite. Quem consome vai estar à mercê dessa elite. Porque é a mesma cultura da moda, a mesma cultura de roupa que une é a mesma que separa. Entende? Porque a elite usa um tecido nobre, mas eu não tenho condições de comprar. Só que eu faço parte da cultura da moda. Por quê? Essa cultura foi construída historicamente. Ela não é um hábito natural. A gente que naturalizou. Então, assim, a gente... como mudar essa visão elitista de moda é um pouco difícil, né? Você tem que mudar toda uma estrutura de sociedade também, né? Muito difícil. Até porque, Fábio, se a gente for falar de... Depois eu vou ler o que estão escrevendo. Porque se a gente for falar, por exemplo, de alta costura, do campo da alta costura, a gente vê que é muito difícil também de mudar esse campo e de alguém novo entrar, porque o campo ele já tem estratégias, sabe? Já tem capital específico, conforme o Bourdieu fala também. E os novos vão ter que ter estratégias de subversão para poder entrar nesse campo e garantir um capital específico.
A Lê, sua irmã e tal, estão colocando aqui, né? Então, talvez desconstruir a cultura elitista será colocar uma outra cultura como superior. Acho Também tem. difícil. Você E concorda? a Lê está falando aqui, os mais pobres vão tentar se inspirar na elite, então. Eu Sim, acho que sim. é. Quase Mas eu sempre. acho que vai até além disso, né? Porque, por exemplo, Não é se só se você inspirar. tenta fazer uma outra coisa, você não é dona dos meios de produção, você não Exato. vai ter acesso aos materiais, você não vai É ter isso. acesso à propaganda em massa, você não vai ter acesso, é muito difícil. Então, assim, essa visão elitista de moda A gente está em está uma trama. intrincada à nossa escolha, né, de modo de produção. Né? No capitalismo é muito difícil você ter isso. A gente não pode falar de socialismo, né? Porque não Não. aconteceu, né? A gente não sabe como é que seria isso uma sociedade anarquista, socialista. O que está dado é Vai isso. ficar no si, né? Vai ficar no si. Agora, o que a sociedade capitalista mostra pra gente é que é muito difícil tirar essa visão elitista de moda, porque são os donos dos meios de produção que têm acesso a tudo isso e que vão moldar, de certa maneira, a nossa forma de ver as coisas, né? A existência precede a essência, né? Exato. Tudo que a gente tem, as nossas condições materiais, elas Materialista. influenciam muito de como nós pensamos, né? Exatamente. Por Olha, exemplo, você falar para um pobre ser vegano é muito mais difícil, né? super. É exatamente isso. Por isso que a cultura que une é a mesma que separa, infelizmente. É essa visão, sabe? A gente está sempre à mercê dessa elite e é muito difícil desconstruir isso. Muito difícil. Só com a nossa consciência mesmo. Porque, por exemplo, cara, socialismo, a moda é utilitária. Na época da Revolução Russa, sim, foi utilitária. Mas eu não acho que você acreditar numa sociedade igualitária, que para mim é o que eu tenho, né? Te inviabiliza você fazer essas críticas, né? Te inviabiliza você se vestir bem. Por exemplo, no meu Instagram uma vez, acho que foi Facebook, fizeram conta falsa, Fábio, e colocaram lá, cara, umas coisas muito sem noção, falando que eu era comunista, socialista, então por que eu me vestia daquele jeito, que era elitista, que não sei o quê. E a pessoa mal sabia que a roupa que eu tava usando na foto que eu fiz o ensaio com o Lucas, com meu padrinho, eu que tinha feito aquela roupa no Senai, sabe? Com tecido barato. Mas, enfim, as pessoas têm uma ideia de dissociar, da gente não poder se vestir bem e ter críticas sociais, sabe? Olha que interessante aqui. O Sérgio colocou. E quando a moda se inspira na juventude periférica, como o rap? Aí eu acho que tem a apropriação capitalista, né? De É novo. apropriação, mas talvez a gente pode falar em uma moda subversiva também, a partir da teoria do Lipovetsky de emergência estética. Porque, Então você pode falar um pouquinho disso? Como é que entraria essa moda periférica, né, do baile funk ou do rap na questão aí da moda? Eu espero não estar sendo anacrônica nesse sentido, mas assim, se a gente vê, a gente tem que ver quem está produzindo essa moda primeiro. Óbvio que não vai ser alta costura, mas a gente tem um costureiro, pode ser um industrial, pode ser um ateliê, enfim. A gente tem que ver quem está produzindo. E porque a emergência estética, eu até falei com você hoje, né, sobre isso. A emergência estética do Lipovetsky tem relação com quem produz. Porque é o estilista, é o costureiro que cria essa nova moda, que pode ser uma moda de subversão, vista socialmente, sabe? Como subversão. Porque ela contradiz aos princípios dessa cultura dominante, dessa cultura dominadora, na verdade, dominante também, né? Entende o ponto de vista? Entendo. E aí eu vou te fazer, assim, a gente já está começando a fechar, e aí, pós-pandemia, a gente estava comentando sobre um artigo, né, que falava sobre as mudanças da visão da higiene vão trazer modificações para a arquitetura das casas, né, século XIX e tal. E aí, pós-Covid-19, você acha que isso vai influenciar de certa maneira também aí não como historiadora, tá? Como Joyce, uma pessoa que consome, uma pessoa que produz, uma pessoa que também é historiadora, pensa esse contexto. Porque, por exemplo, os ateliês pequenos, né? Tem até um amigo aqui, o Paulo, ele tem o Brasil Zulu,
né, que traz uma moda afro. Você tem pequenos ateliês, né, se consolidando aí com a ajuda das redes e tal. E aí, esse pessoal está passando muita dificuldade por conta da Covid-19, a pandemia, parou tudo. E aí, será que a moda não vai ser, esse impacto na moda, né, não vai ser das grandes corporações mais uma vez, dos grandes costureiros e tal, que eles vão tomar outra vez esses espaços que eles tinham perdido, entre aspas? Porque, assim, eu acho que quem vai prevalecer nesse campo da moda vai ser quem conseguir se reerguer depois dessa pandemia, certo? Certo. Em todos os campos, né? É quem tem um capital específico. Quem tem um capital nesse campo, né? Ele vai ter que criar ou estratégias de subversão para entrar nesse campo da moda, ou vai ter que aumentar esse capital específico para continuar nele. E ou se vender. Sim. E as pessoas, na minha visão, elas também vão ter que repensar os hábitos de consumo. Não sei dizer como ainda essas pessoas vão mudar o hábito de consumo, mas eu acho que as pessoas estão repensando tudo. Então, até o hábito de consumo está aí, tá interligado. Por exemplo, hoje eu li um post aí sobre moda também e o consumo dos combustíveis fósseis nessa produção da moda. Sabe? Que a gente está muito dependente deles. Então, acho que isso é mais uma coisa que pode mudar aí também. Eu não sei dizer como. A gente só vai ver depois dessa pandemia toda, da quarentena, se a gente vai continuar em quarentena de período em período ou não, sabe? A gente vai ter que se adequar a novos tempos. Eu acho que toda a pandemia deixou algo para trás aí, sabe? Alguma consequência. Assim, eu penso que a tecnologia das roupas vai ser uma coisa que vai mudar bastante, assim, por exemplo, porque você vê, né? Não, o Covid-19, ele fica na roupa. Tipo, cara, eu acho que vão tentar fazer algum tipo de tecido que, sei lá, fixe menos, que seja, sei lá, bactericida. Vou pensar a questão tecnológica, né? Também, com certeza. Eu acho que a moda ela vai ficar ainda mais tecnológica, né? A gente já tem os tecidos sintéticos aí, mas eu acho que vai né, avançar muito. Você quer ver uma coisa que eu percebi muito e mudei muito o meu guarda-roupa? Eu morava em casa, então eu tinha terraço. Era muito mais fácil de secar roupa. Vim para um apartamento. Minhas roupas, elas são feitas hoje de tecidos que secam mais rápido, porque eu não tenho a mesma oferta de sol, eu não tenho a mesma área livre para estender roupa. Então a roupa tem que secar, porque tem que ter uma rotatividade. Tem 2 crianças, entendeu? E a gente suja muito. Aí a Jéssica colocou aqui, e a máscara virou moda? Pois é, né? Virou. A gente tem máscaras customizadas. Times de futebol já estão fazendo sua linha de máscaras. Exatamente. A gente já tem, né? Eu acho que a gente vai mudar muita coisa, né? Partindo do princípio que a gente não vai achar agora, né, a vacina ou um tratamento eficaz, até as sociabilidades, né? Eu estava vendo um restaurante na Holanda onde você vai ter caixinhas, né? Onde o casal entra, vai jantar, vai tudo, mas o garçom não vai ter o mesmo contato, né? As pessoas vão estar mais afastadas. Que a epidemia se procurou até das máscaras de grife. Sim, aos claims, né, cara? Sim. Meu Deus, R$44 uma máscara. Sim. Mas é essa questão do capitalismo. O capitalismo vai sempre colocando tudo ali no caminho para fazer dinheiro, né? Ó, a Jéssica colocou aqui, treinar em casa virou moda. Olha, eu não sou entendida de esporte, né? Mas assim, eu tô vendo muita gente falar em calistenia, uma prática, né, de treinamento lá do século XIX, que a gente vê muito em periódicos do século XIX. E voltando, né, que a Jéssica também, ó, se você quiser falar de história dos esportes, alguma coisa nesse sentido, você é bem-vinda também. Então, assim, para a gente encerrar, eu queria que você
desce aqui uma... Ó, treino com peso corporal, calistenia, é isso aí. E eu queria que você desse aqui dicas para o pessoal, né? Uhum, Para conhecer um pouco mais sobre o campo da moda, da história da moda e tal. O uhum. que que você indica? Pode ser livro, pode ser série, pode ser filme. O que que você indicaria? Antes disso, eu posso dar duas definiçõezinhas de moda aqui que eu acho incríveis. Claro. Que eu usei no meu TCC, assim, eu separei essas três, assim, que eu acho fascinantes. Para Anna Mary Sabit Carly, ela fala que a moda é a segunda pele, a extensão do corpo, a primeira proteção depois que deixamos o útero materno. Eu acho essa fascinante, sabe? Porque, cara, antes você tá no útero, você tá protegido lá, então a roupa é proteção também. Não é só estética. Esse é um ponto. Sim. O que é muito condizente com o corpo cristão lá da Idade Média, lembrando. E fronteira íntima, essa da Maridel Priori, fronteira íntima entre o indivíduo e o mundo. Escudo que preserva contra as agressões, mas também sedução, sonho e convite a violar limites. É o que a gente tem falado, né? Das rupturas que veio com esses processos históricos. Convite a violar limites, limite da brincadeira, né? De esconder e mostrar limites do corpo, limites morais também, acima de tudo, tá? E outra é que a moda coloca cada um em seu lugar. Então, esse é o nosso papel como historiadores, né? Quando a gente estuda moda, a gente coloca cada um em seu lugar na história. A gente tem que estudar a sociedade a partir da moda. A moda para a gente é uma fonte histórica, um vestígio, um indício de que algum conflito há ali, que alguma problemática há ali na moda. Ela não é simplesmente estética, futilidade ou qualquer coisa que a gente vê aí no senso comum, né? Mas ela é muito mais que isso, ela vai além disso. Por isso, coloca cada um em seu lugar. É isso. Caramba. Por fim, Excelente. E a fala aí. dica? A dica. Preciso da dica aí. Então, a Qual é a dica que dica você daria? de livro, eu gosto muito do Lipovetsky, mas ele é muito mais acadêmico, né? Você já leu um pouco. O Império do É, Efêmero. O Império do Efêmero, a moda, tem um subtítulo, né? Esse aqui. Tá Isso. invertido aí, mas enfim. A moda e seu destino nas sociedades modernas. O livro também, que eu até fiquei de abrir algumas imagens, mas deixei passar. Esse aqui, Cronologia da Moda, que é de Maria Antonieta Alexander McQueen. Quem escreveu não é historiador, ela é uma curadora de moda, tá? Mas é um livro assim, não sei se dá para enxergar um pouquinho sobre ele, deixa eu abrir qualquer página. Ele vai trazer muitas ilustrações, vai falar de como é a mulher de cada década, de cada século. O homem também tem moda masculina nele, inclusive, tem muita ilustração. Ele trabalha bastante com informações simples, sabe? Tecido, aqui as Android Sisters que eu citei, inclusive, com moda militar. Enfim, é um livro perfeito para consulta. Eu gosto muito dele para consulta. E é um livro bem simples, mas o defeito dele é que ele cria estereótipos, tá? Então, por Sim, exemplo, sim. você vê ali, década de 50, usou isso. Não tinha só aquele modelo de roupa. A gente tem que pensar que foi muito mais além disso. Que live foi essa? Já aprendi bastante. Ai, que lindo. O carinho dos alunos é maravilhoso, Inclusive, né? eu usei essa cronologia da moda em sala de aula. Eu não falei muito da moda em sala de aula, né, Fábio? A gente já tá acabando, que pena. Não, a gente não vai esgotar, mas eu acho que você deu um panorama, né? A moda, É, ela permite que você trabalhe história em sala de aula porque ela está muito presente no cotidiano dos muito. adolescentes, né? Que os grupos, né? Jovens, eles estão sempre ligados a essa questão do grupo e o Eu acho vestir-se. legal que os meninos também se interessam, sabe? Porque é uma coisa Olha, radical e a gente tem a capacidade de isso trabalhar hoje. com a imaginação dos alunos. Eu acho que isso é o mais importante, é você trabalhar com a imaginação, porque se você não imagina, você não tem acesso ao conhecimento histórico. A gente precisa materializar isso para os alunos, sabe? Senão a história fica Sim. maçante, fica chato. Então a gente precisa trabalhar com imagens, com a história da moda, da arte, do esporte.
Então aí o sucesso das séries, né? As séries históricas, elas fazem sucesso entre os adolescentes e eles vão perguntar pra gente coisas que viram em séries e um dos trabalhos importantes é o pessoal da indumentária, né? Que cuida do figurino, né? Na verdade, das séries. Então eu acabei de assistir uma que eu amei, que foi o... que tem a ver, né, com o meu interesse, né? Que é esporte, e é o The English Game. Então eles reproduziram de maneira maravilhosa as bolas, as chuteiras, a moda da época, maravilhoso. Então é uma forma, né, que você tem de consumir história, é uma pegada de história pública, você aprende e consome história fora da escola, fora da universidade também, e a gente tem que se apropriar disso enquanto profissional dessa área, né? E trabalhando também com a representação do real, sempre levantando esse fato, né? Que não é o real em si, mas a representação. Igual o filme da Maria Antonieta, do Coppola, de Sofia Coppola, né? Que é a diretora, se não me engano. Ela mostra a cultura pop. Então aquilo ali vai demonstrar muito mais a sociedade que produziu o filme do que a sociedade que tentou representar, sabe? Então, a gente tem que trabalhar com essa representação do real, claro, e abrir os olhos dos alunos para isso. É igual os Flintstones. Eu levei os Flintstones para o primeiro ano do ensino médio e falei, cara, isso daqui é anos 60. É a cultura pop também, é o pop art, é a cultura pop que está ali, sabe? É o consumo do American Way of Life quando eu levei os Flintstones. Isso daqui não é para a história. E eu fui desconstruindo toda a imagem. Então, tem várias maneiras de a gente levar a moda para a sala de aula. É um campo muito amplo, muito amplo. A gente só tem que usar a imaginação. Sem dúvida. Minha linda, gratidão. Feliz pra caramba. Fiquei emocionado de te ver, assim, né? Mesmo que virtualmente. Queria agradecer aqui publicamente a homenagem que você fez, né, nos agradecimentos da tua monografia, que é muito gostosa de ler, boa para também quem quer aprender um pouco. Muito, muito obrigado. Tá? Fiquei... essa pesquisa. Sim, sim. Mas assim, mostra também um amor muito grande pelo que faz, né? E aí você mostrou aqui pra gente um pouco da tua trajetória. Te agradeço, enriqueceu muito. Pô, te desejo tudo de melhor nessa tua carreira de historiadora. E foi bom rever alunos aqui maravilhosos dos tempos de Friburgo também. Sempre bem-vindos. Muito boa essa live, Fábio, muito boa. Eu vi ex-aluno, eu vi pessoas que publicaram livro comigo, eu vi, enfim, ator da Globo. Pô, cara, isso aí, outro patamar, né? Olha, muito obrigado aí, Brasil Zulu, tá acompanhando a gente, obrigado. A Alessandra, a Jéssica, pô, a gente... Poxa, muito, muito obrigado. Muito obrigado aí pelas interações. Fábio, nosso amigo também, né, de Friburgo, obrigado. E estou aqui à sua disposição, tá? Para o que você precisar, você entra em contato e vamos marcar um café. Aí show! Eu vou no Rio, vou fazer meu mestrado aí, pode torcer. Com certeza. Com certeza. Ó, o Fábio falou, quero fazer live também. Com certeza. A gente não tinha como, né, esgotar todo o assunto, mas muito acho que demos um panorama, né? Pois é. A gente precisa fazer um café. Tá bom. Com certeza. Valeu, minha linda. Pô, com certeza. Então, galera, obrigado pela presença de vocês aí. Fiquem em casa, por favor. Não escutem essa pessoa que está na cadeira. se é que vocês me entendem. A de Enem, né, uma coisa séria, né, que, pô, você é cria de universidade pública, você é cria de ensino público, então nesse momento é necessário que se adie o Enem, é um absurdo esse Enem. Eu trabalho no Enem, Fábio, não sei se você sabe dessa, eu trabalho no Enem e aí, caraca, quando eu soube, imagina, porque é ruim até pra gente que trabalha, a gente tá exposto da mesma forma que o aluno. Não, isso é um absurdo. A situação, muito, muito, muito. Então a gente aqui faz coro com o Adi Enem, né? Fique em casa, que tudo passa, isso também vai passar, eles passarão, nós passarinho. Valeu, meu amor, tchau. Gratidão, galera, tchau, um abraço.